Olá, pessoal! Encerrando o mês de setembro, apresentamos para vocês a nossa última entrevista da série Alimentação Escolar em Diálogo. E para fechar com chave de ouro, recebemos o Jonas Mendonça Santana, bacharel em Educação Física, especializado em Atividade Física para o Idoso, especializado em Saúde da Família, em Medicina Chinesa, Acupuntura, Terapias Alternativas e mestre em Ciência da Saúde pela Universidade de São Paulo, a USP, cujo tema da dissertação foi obesidade na atenção básica no município de Guarulhos. Ele tem 10 anos de atuação e experiência no SUS, aqui em Guarulhos, e atualmente trabalha no Sesc Guarulhos como monitor esportivo. Nossa, um currículo e tanto, hein, Jonas? É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Sem dúvida, falar sobre obesidade será esclarecedor e ajudará muito em nossas ações no ambiente escolar também. Né, fora que serve para a nossa vida, e isso é bastante importante, né? Muito obrigada, Jonas. Imagina, primeiro boa noite. Desculpa. Boa noite, pode falar. Primeiro, boa noite para vocês. Obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado a todo mundo da prefeitura também, a Denise, o pessoal que me convidou. É um prazer estar aqui, contribuindo com esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo com o pessoal. Tenho certeza que eles estão adorando. E espero contribuir de alguma forma aí com vocês também, trazendo conhecimento, tá bom? Muito obrigada mesmo. Bom, Jonas, vamos começar então pela sua trajetória. Nos conta um pouquinho. Tá. Eu sou baiano, né? Nasci na Bahia, na cidade chamada Itabuna. E minha trajetória começou lá em Itabuna mesmo. Minha faculdade, eu fiz bacharelado em Educação Física. Eu não quis fazer licenciatura porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde, então eu fiz só bacharelado. Aí eu vim para São Paulo prestar concurso para estudar, para trabalhar, e o meu primeiro cargo na prefeitura de Guarulhos foi como atendente SUS. Eu trabalhei no balcão do CEMEG atendendo as pessoas por 3 anos, onde eu pude aprender um pouco mais do sistema, como é que funciona o SUS, como é que são os agendamentos e os atendimentos. Depois eu fiz concurso para educador físico da área da saúde, para trabalhar no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é a atenção básica, na atenção primária. Trabalhei aí mais ou menos mais de 5 anos também nessa área. E depois de um tempo eu prestei também um processo seletivo e virei gerente de unidade básica no Haroldo Veloso. Eu trabalhei lá mais ou menos 1 ano, sendo gestor. Aprendi ainda mais sobre o SUS, então eu pude ver desde o mais baixo até o mais alto, entendendo suas dificuldades e suas potencialidades, que eu acredito ainda muito no SUS. Ele é muito bem escrito, mas tem algumas coisas para melhorar. E aí eu fiz minhas especializações. Eu tenho 3 especializações, como você disse, né? Eu sou muito chinesa, ela é muito integral, né? Ela trata o indivíduo como um todo. E terminei meu mestrado também esse ano, defendi na USP, e meu mestrado, a pesquisa foi feita aqui mesmo, na cidade de Guarulhos, com os profissionais de toda a cidade que trabalhavam com atenção à saúde das pessoas com obesidade. E no decorrer da nossa conversa eu vou trazer alguns fatores importantes dessa pesquisa também, só que depois de um tempo eu acabei saindo da prefeitura e hoje eu estou no Sesc Guarulhos trabalhando como monitor esportivo, mas também atendo bastante pessoas com sobrepeso, com obesidade. A gente tem alguns trabalhos que a gente faz no Sesc também voltados para essa área de cuidado, de estilo de vida, e a gente sempre buscando cuidar e ajudar a saúde das pessoas. Eu fiquei sabendo que você até lançou um livro, não é? Sobre obesidade? Isso mesmo. A minha dissertação, junto com a minha orientadora, a gente fez uma cartilha, primeiro que é essa daqui. A gente fez uma cartilha aqui no município de Guarulhos, né? Atenção à obesidade dos profissionais aqui de Guarulhos, como eles estavam atendendo as pessoas. E depois disso, esse ano também a gente acabou de lançar o meu primeiro livro, virou um manual. Então é um manual feito principalmente para os profissionais que trabalham com atenção básica e com obesidade, mas qualquer pessoa poderia ler esse livro. Ele tem uma linguagem muito acessível, muito humana, mas o objetivo principal desse trabalho é tentar sensibilizar os profissionais para tratar a obesidade mesmo como uma doença, sempre com muita empatia, com muito cuidado, com muito respeito e com muito conhecimento, para que a gente possa tratar o obeso, a pessoa com obesidade da melhor forma, porque como é uma doença multifatorial, a gente precisa ter um olhar também ampliado. Nossa, muito legal, muito bacana mesmo. Parabéns. Parabéns Obrigado. mesmo. Bom, então vamos lá, Jonas. Então, com essa sua experiência, com todo esse conhecimento, nos explica um pouquinho o que é a obesidade, se há diferenças entre crianças e adultos, tanto na doença em si, quanto no diagnóstico e no tratamento. Tá.
Então, vamos começar pela doença, né? A obesidade é uma doença, está no Cadastro Internacional de Doenças, no CID. Então, é uma doença crônica e hoje é encarada mundialmente como uma epidemia, porque os números são crescentes, né? O nosso estilo de vida vem mudando muito ao longo dos anos, né? A gente saiu das cavernas lá, a gente caçava o nosso próprio alimento, a gente tinha um gasto calórico muito grande, então a gente gastava muita energia para consumir energia e ficava alguns períodos ainda sem comer, então era difícil a gente ter um corpo com bastante gordura acumulada. E hoje a gente vai no mercado e pega uma lata, um enlatado e compra e come sem gastar nenhuma energia e ainda escolhe mal os alimentos que a gente está ingerindo e colocando dentro da gente. Então, a tecnologia facilita também, a gente não levanta mais do sofá para ligar a TV, a gente só anda de elevador, a gente só anda de escada rolante, ou seja, a gente está cada vez mais sedentário e consumindo mais alimentos que não são tão nutritivos. E isso vem fazendo com que a gente venha ganhando peso ao longo dos anos, e a Organização Mundial de Saúde, muito preocupada com essa epidemia, vem tentando colocar algumas práticas em atividade, também o SUS, também algumas outras práticas. E hoje no Brasil, 50% das pessoas estão, mais de 50% das pessoas estão acima do peso, com sobrepeso, e aproximadamente quase aí 20% de pessoas já no Brasil estão com obesidade. Então, esse número vai aumentar com o passar do tempo e a gente tem que abrir os olhos para a gente tentar mudar e reverter esse quadro. É uma doença muito complexa, né? Ela tem diversos fatores, tanto biológicos, comportamentais, históricos, ecológicos, sociais, culturais e até políticos. Porque as pessoas falam, ah, não, você está com obesidade, você está comendo alguma coisa errada, você não está fazendo Sim, exercício, mas não sim. é bem isso. É uma doença muito complexa, a gente tem que ter um olhar ampliado para a gente tentar tratar da melhor forma possível. E 95% dos casos da obesidade estão muito ligados ao estilo de vida, né? Alimentação, atividade física e sono. Apenas 5% realmente estão ligados a fatores endócrinos, síndromes, etc. Ou seja, se a gente conseguir modificar um pouquinho o nosso estilo de vida, a gente consegue talvez melhorar o nosso quadro de sobrepeso e de obesidade também. É, é um- Existem os fatores externos e internos, endógenos e endógenos. Então, os fatores externos são 95%, então, o nosso estilo de vida, a forma que a gente se comporta, os outros restantes é genética, é metabolismo. Então, a maior parte mesmo, cientificamente, está muito relacionada com o nosso estilo de vida. E a obesidade nada mais é do que um excesso de peso, principalmente gordura corporal, e também vem associadas a outras doenças que vem aí, que vem o perigo também. Então, a obesidade pode vir carregando outras doenças, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o aumento do colesterol no sangue. Então, a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado, porque a gente sabe que é uma doença que ela pode também trazer outras doenças e trazer outras comorbidades também. E falando mais sobre a questão do tratamento, do cuidado, né? É, a gente tem que entender que crianças e adultos, a doença praticamente funciona da mesma forma, né? Através desses mesmos fatores que eu citei, a alimentação, o sedentarismo, a política, o meio que a gente vive, o nosso comportamento, as nossas questões emocionais. E com relação às crianças, a gente classificar, a gente tem o índice de massa corporal, também tem para os adultos. Tem algumas diferenças, porque com a idade a gente usa algumas tabelas para a idade das crianças ficar mais, para a gente fazer o cálculo de uma forma melhor. Para os adultos já é mais geral o IMC, né? Se você tiver, por exemplo, com o IMC 25, você está acima de 25, você tem sobrepeso, acima de 30 você está com obesidade 1 e do 40 você já está aí praticamente com obesidade mórbida. Hoje na internet a gente tem acesso, a gente não precisa nem saber a fórmula, a gente pode baixar um aplicativo no celular, a gente pode entrar na internet, calcular, a gente conhecer o nosso próprio corpo, esse é o primeiro passo, né? Então, é ter esse cuidado, essa preocupação. Ei, será que eu estou muito acima do peso? Eu preciso controlar isso, porque isso é uma questão de saúde. Não é nem uma questão estética, não é a questão do que os outros vão achar, mas é um autocuidado. Então, se vocês puderem e tiverem interesse, vocês podem entrar na internet, calcular seu IMC, você vai pelo seu peso, sua altura, ele vai dizer mais ou menos aí como é que está a sua questão de peso. Com as crianças é a mesma coisa, só que a obesidade infantil, as pessoas acham que a obesidade infantil ou é culpa dos pais ou é culpa das crianças, né? Ah, a culpa ou é um ou do outro. Não é bem assim, né? A gente entende que longo processo, ao longo do tempo, na verdade, a gente não precisa encontrar culpados na história. Na verdade, a gente precisa encontrar o cuidado, reverter esse quadro, melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas que estão vivendo com obesidade. Então, a gente não precisa encontrar culpado nenhum nessa história. E alguns estudos apontam, por exemplo, que 75%
das crianças que estão com sobrepeso, elas têm probabilidade, 75% mais chance de se tornarem adultos obesos do que do que crianças que não estão com sobrepeso. Então, a obesidade, ela não vem, você não acorda magro, você não dorme magro e acorda gordo, né, com obesidade. Você dorme, você come, e isso ao tempo vai vindo sobrepeso, do sobrepeso vai vindo obesidade, então isso vai se agravando ao longo dos anos. Então, com a criança, o pai tem que ter realmente esse olhar e esse cuidado para acompanhar mesmo a estatura e o peso da criança ao longo da idade. Então, esse cuidado os pais têm que ter mesmo e acompanhar juntos com os profissionais de saúde, se já vê que seu filho está com sobrepeso, a gente tem o SUS, a gente tem a atenção básica das comunidades. Então, procurar um serviço de saúde se seu filho já está com sobrepeso, não espera virar uma obesidade para começar a tratar. A obesidade infantil hoje também é uma epidemia, a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado. E lembrando também que, em relação à obesidade infantil, se não cuidar, vai acabar afetando o desenvolvimento. A criança ainda está em fase de crescimento. Então, a gordura, o excesso de peso, de modo geral, a gordura, ela é um processo inflamatório. Então, é como se eu fiz o cálculo lá, eu estou com 20 quilos acima do peso. Essa gordura, ela não me pertence. Ela está no meu corpo, mas ela não me pertence. É como se eu todo dia carregasse um saco de areia aqui de 20 quilos ao longo do dia. Por isso que dói as articulações, por isso que dá cansaço, abre portas para a janela para outras doenças. Então, para a criança, a gente precisa entender que também vai afetar o crescimento muscular, ósseo, as articulações, e vai prejudicar o crescimento dessa criança e desenvolvimento também. Lembrando também que a obesidade infantil pode desencadear doenças respiratórias, doença de fígado, de colesterol, acne, sem enxaqueca, dores de cabeça, que, ai, nossa, meu filho tem muita dor de cabeça, eu não estou entendendo o que está acontecendo, às vezes também pode ser oriunda da obesidade, e isso vai afetar as questões emocionais também. A criança vai acabar se isolando, vai ficando distante, os coleguinhas na escola vão tratando com bullying, aí ele vai ficando mais solitário, pode vir uma depressão aí começar uma baixa autoestima. Então, os pais têm que estar muito ligados com os seus filhos para ter esse carinho mesmo, esse cuidado de não deixar chegar ao agravante, né? De tratar desde o começo e buscar sempre a ajuda profissional. Cuidado com essas receitas, com esses chás das internet, com essas, né, com essas dicas aí de blogueiros. Procure realmente um profissional que você conhece aí perto da sua casa, ou público ou particular, se você tiver condições. Mas na rede do SUS a gente tem bastante coisa bacana que a gente vai falar também um pouquinho depois. Eu falo bastante, tá? Se eu estiver falando demais, você pode falar. Pode falar. E aí, falando sobre obesidade infantil também, acaba que os alimentos que favorecem o aumento de peso normalmente são as gorduras, os açúcares, né? E isso também vai fazer uma mudança hormonal. Então, vai afetar principalmente a dopamina, que é um hormônio ligado ao prazer, e aí começa todo um processo de compulsão alimentar. Então, você vai procurar o alimento para suprir essa sua necessidade, porque já está afetando até as questões hormonais. Então, comer muita gordura e muito açúcar refinado, principalmente industrializado, que a gente está acostumado a comer muita fritura, muito açúcar, vai acabar modificando os seus hormônios, isso vai modificar o seu metabolismo, isso também vai favorecer com que você venha desenvolver obesidade e sobrepeso. Aí você já não se exercita, não faz nenhum tipo de atividade física, seu metabolismo também vai ficando cada vez mais lento, você não tem um gasto calórico adequado, porque a obesidade é realmente isso. Você tem um consumo exagerado de nutrientes, de calorias, e você não tem um gasto ideal para poder ter esse equilíbrio. E por isso que é importante também se exercitar, né? É interessante porque é como se fosse um jogo, um dominó, né? Que a gente vê um pezinho do lado do outro, uma coisa vai desencadeando a outra. E você tocou em pontos muito importantes, Jonas. Você sabe que aqui na rede, né, municipal, nós atendemos as crianças com os alunos com necessidades alimentares especiais. Então, que possuem doenças que precisam de alguma mudança alimentar. E a gente percebe que, embora a obesidade esteja muito presente, porque é visual, né? A gente consegue muitas vezes identificar visualmente. Nós não temos muitos atendimentos à obesidade, mas por quê? Porque ainda existe, eu acho que subestimam ainda a obesidade como doença.
né? Uhum. Então, como nós pedimos laudo médico, muitas vezes não há esse laudo médico para ser encaminhado para o nutricionista e para nós fazermos esse atendimento. E aí, mas nesse sentido, a gente pode melhorar, porque nós temos o programa Saúde na Escola, né, que é para promoção de saúde. E nós temos articulado, conversado bastante para que no próximo ano nós consigamos atingir mais alunos dentro das escolas para esse tratamento que você falou, multiprofissional, que é super importante, né? E é bem o que Sim. você falou mesmo, o SUS tem vários profissionais muito bons, tem equipes, né, que podem tratar com um olhar mais amplo, que é super importante, né? Então, assim, a primeira coisa é conseguir diferenciar que a obesidade não é bonitinho, fofinho, né? A criança fica bonitinha, ok, mas isso é doença, né? E pode afetar. E aí, o que que a gente vê? Que nós não temos muitos atendimentos de obesidade, porém nós temos das outras doenças relacionadas. Então, a hipercolesterolemia, né? Nós temos bastante, que é o colesterol alto. Aí nós temos triglicérides altos, diabetes. Nós temos muitos alunos com diabetes tipo 1, que aí não é devido à obesidade, mas temos já diabetes 2 também, né? Então, Verdade. nós vemos que a alimentação, a atividade física estão assim. É, a falta da atividade física e a alimentação inadequada estão muito presentes, né? E é bem o que você falou mesmo, acho que foi bem esclarecedor isso. E como você falou, a obesidade é uma doença multifatorial, né? E, como eu disse, muito negligenciada se nós pensarmos em tratar sobre isso, Ju? Quais os caminhos adequados para o tratamento da obesidade, na sua opinião? Você já falou um pouco, né, da equipe multiprofissional, tudo, mas você é especializada em medicina chinesa, é isso? Desculpa, Isso, acupuntura e isso. medicina Acupuntura e alternativa medicina também, chinesa. né? Uhum. Fala um pouquinho para a gente, com a sua opinião. Tá. Só para só para fechar o raciocínio da pergunta anterior também, que é um fato muito importante, que essa que você falou agora do PSE, que é o Programa Saúde da Escola, que é realmente a união, né, da saúde com a educação. E os pais também precisam se engajar mais nesses projetos e participar mais, porque na época que eu trabalhava muito no SUS, a gente fazia bastante grupos da saúde com a educação na escola, discutindo sobre esses aspectos nutricionais, de atividade física, para os pais e para as crianças, e era gratuito, era aberto, e muitas vezes os pais não iam porque não tinham tempo, ou que não queriam, e aí acaba perdendo a oportunidade de ajudar a si próprio e a sua família. Então, é uma questão de conscientização. No começo era muito difícil, vinham 4, vinham 5, aí você vai fazendo um trabalho, vai ampliando, aí no final das contas a gente conseguiu aumentar esse número para as pessoas participarem mais. Então, se você tem perto da sua casa uma UBS, uma escola, procure os profissionais, porque a rede, tem na rede profissionais que podem te ajudar, sim, e não esperem para amanhã, não esperem no Salvador, e primeiro a busca tem que começar pela gente mesmo. Então, Sim. e outros dados importantes nos dizem que filhos de adultos com pessoas com obesidade têm maior predisposição a se tornarem obesos. Então, se seu pai e sua mãe têm obesidade dentro de casa, há uma grande chance também de você se tornar obeso, né? É, é, em torno aí de 70 a 80% a probabilidade de se aumentar. E sobre o tratamento em si, eu acho que primeira coisa que a gente tem que entender é obesidade é uma doença, e ponto. A obesidade não é falta de sem vergonhice, é, não é bonito, não é feio, é uma doença, assim como a hipertensão, assim como a diabetes, tem protocolos, tem diretrizes, e a gente precisa seguir isso, e as pessoas também precisam, quando a pessoa é diagnosticada, às vezes, com obesidade, numa OBS, por exemplo, a pessoa, às vezes, não quer nem aceitar, não, imagina, eu não estou com obesidade, estou bem, para mim está tudo bem, para mim está tudo ótimo, mas se você for diagnosticado com obesidade, quer dizer que você está com uma doença que precisa ser tratada para que você também não venha desencadear as outras doenças, como a gente falou. E como você mesmo disse, às vezes a pessoa vai na OBS não porque ela está com obesidade, ela vai estar com hipertensão. Chegando lá, ela faz o IMC, acaba descobrindo que ela está com obesidade mórbida e está com um calharado de outras doenças também.
Então, isso é muito importante porque não espera se agravar, né? Vá buscar tratamento assim que que vocês puderem também. E, então, o primeiro passo é entender que a obesidade é uma doença, ela ainda não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Existem profissionais capacitados para trabalhar, normalmente o trabalho precisa ser multiprofissional, porque não é só o médico que vai dar conta, não é só a enfermeira que vai dar conta, não é só o nutricionista que vai dar conta. Como ela é uma doença muito complexa e abrangente, você vai precisar de um educador físico, do nutricionista, do médico, de uma equipe multidisciplinar para te dar um suporte, que você realmente possa tratar a obesidade da melhor forma possível, né? E aí as pessoas falam, mas eu fizer uma bariátrica, tá tudo bem, vai ficar tudo resolvido, acabei com a doença. Não é bem assim. Os estudos dizem que mais de 50% das pessoas que fazem bariátrica, em média, em 5 anos, elas recuperam todo o peso que elas perderam na cirurgia. Então, é uma questão de reeducação. Você precisa se reeducar para enfrentar uma nova vida mesmo, uma nova mudança, né? Então, começa realmente de novo onde a gente começou, no estilo de vida. Então, primeiro você precisa entender que é uma doença, se respeitar, se perdoar, ter paciência e determinação para buscar um apoio profissional. Não vai adiantar você carregar o mundo nas costas sozinho, que vai ser mais difícil. Então, se você for no médico, tem medicamentos no SUS específicos para tratar a obesidade, tem os nutricionistas com cardápio, tem as atividades gratuitas de atividade física, então tem um leque de possibilidades para se tratar, né? Sem contar as questões mentais e emocionais, nesse tipo de doença, ela é bem pesado também, porque boa parte dessas pessoas carregam essa dificuldade de viver com obesidade, porque não é fácil. Você não consegue, às vezes, sentar no ônibus, né? Você não consegue uma cadeira adequada para você sentar, você tem dificuldade para se locomover, as pessoas te olham estranho. Então, isso carrega um estigma emocional muito grande e que realmente essa pessoa vai ter que carregar uma grande determinação para mudar esse quadro, mas é super possível, porque muitas pessoas conseguem emagrecer também, não é impossível, não. E com ajuda profissional fica bem mais fácil. E na atenção básica normalmente a gente tem os atendimentos individuais, os atendimentos em grupo, que é lá que começam todo o tratamento, né? A UBS, a atenção básica, é a porta de entrada, então você vai até um UBS, faz seu cadastro, faz seu cartão, informa o que está acontecendo com você, as enfermeiras vão averiguar, ver se é sobrepeso e obesidade, e à medida do tempo elas vão te encaminhando para os outros profissionais, você vai passando de pouquinho em pouquinho com cada, vai aprendendo, as nutricionistas vão dar cardápio, vão dar sugestões alimentares, os profissionais vão passar atividade física e dentro disso tudo o médico também, se tiver necessidade, vai passar medicação. Se for o caso, você vai para a atenção secundária, que é um centro de especialidades, que em Guarulhos a gente tem um centro de especialidade para tratar a obesidade no CEMEG São João e aqui no CEMEG Centro também. E aí você vai ficar, a obesidade, você tem que entender, você não engordou do dia para a noite. Então, para emagrecer vai ser um processo, vai ser longo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem que ter paciência, tem que ter calma e perseverança que a gente consegue ajudar e também as pessoas conseguem se ajudar, né? E começar com pequenas mudanças. Aí você faz o MC, você vê lá, você está com 30 quilos acima do peso. Ai, meu Deus, eu preciso começar agora para perder 30 quilos. Não, fica muito difícil. A gente coloca isso por etapas. Por isso, quando você vai no profissional, você vai ficar mais tranquila. Ele vai te deixar mais tranquilo. Vamos trabalhar aqui com 5 quilos em 3 meses, por exemplo. Então, a gente vai tentar perder 5 quilos. Vamos mudar a dieta, fazer exercício. Quando você consegue 5 quilos, você fica feliz, você fica animado. Você fala, nossa, eu consegui. E aí você vai para os próximos 5. Você não vai tratar os 30 quilos de uma vez só. Então, é esse cuidado, é essa atenção que, às vezes, a pessoa está tão ansiosa, tão preocupada, que, ai, meu Deus, eu não consigo, meu vizinho não consegue, ninguém consegue. E quando a gente tem, por isso que eu digo, repito e não vou repetir de novo, quando tem orientação profissional, fica muito mais fácil a gente vencer essa doença aí. Com certeza. E as questões emocionais realmente interferem muito no emagrecimento, né? É bastante importante que as pessoas tenham calma realmente. Como nutricionista, já atendi muitos pacientes que ficam frustrados quando em uma semana não emagrecem 5 quilos, né? Mas aí a gente precisa definir muito bem isso com o paciente, com o nosso cliente, que é aos poucos, cada pessoa é de um jeito, não é porque a amiga perdeu que a gente vai perder da mesma forma, no mesmo tempo, né? Porque tem pessoas que começam perdendo muito, aí dão uma estagnada, depois voltam, e outras pessoas demoram para começar a perder o peso, aí depois
dão aquela guinada, né? Então, o metabolismo é diferente. É bem o que você falou também em relação à questão hormonal, que quando a pessoa está acima do peso, os hormônios são alterados também, né? Da saciedade, principalmente. Então, tem que ter bastante paciência em relação a isso. E ainda como nutricionista, né? Eu sempre falo muito isso, não é parar de comer, né? E nem querer fazer todo exercício que não fez na vida, querer fazer em um dia também, não dá para ser assim, né? Então, quanto mais restrição alimentar a gente faz, a gente pode ter um efeito pior aí, porque o metabolismo fica muito lento, né? O corpo começa a estocar, querendo, naquele período que não vai ter nada, ter ali uma reservinha, né? E a atividade física também tem que ser muito bem acompanhada, né, Jonas? Porque pode causar lesões também, né? As pessoas têm que cuidado. Sim, esse ponto é muito importante porque hoje em dia, com muito acesso à informação, fica muito mais. Ah, eu preciso de um treino para emagrecer. Você vai lá no YouTube, vê o vídeo e você quer fazer igual tá no vídeo lá. O cara que tá com o IMC dele menos de 25, tá lá saradão, tá bem da vida, as articulações tá tudo bem, a saúde dele tá tudo bem, e você quer chegar nesse mesmo ritmo que ele. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado e respeito com o nosso próprio corpo, porque se a gente já está com obesidade, se a gente fazer atividades muito vigorosas, a gente pode vir a desenvolver lesões de joelho, de coluna, e agravar ainda mais o quadro. Então, a atividade física a gente sempre recomenda que procure também um profissional capacitado para te orientar, para você começar de maneira gradativa, respeitando seus limites, e à medida que você vai perdendo peso e vai ganhando mais confiança, estabilidade, fortalecendo as musculaturas, aí sim a gente pode trabalhar mais a intensidade e aumentar o gasto calórico também, mas é um processo de longo prazo e muita paciência. Com certeza. E aí, quando a gente pensa na criança, também no aluninho lá na escola, é importante que a gente tenha esse olhar de empatia para entender que ele não está comendo demais, pelo que você falou, né? Por sem vergonhice, enfim. Assim, isso tem a questão hormonal que está interferindo e tem a questão emocional também, né? Uma coisa vai levando a outra, é bem complexo realmente. Ter esse olhar de empatia para entender que aquele aluno passa por um processo diferente, né? Eu acho que você tocou assim pontos importantíssimos para a nossa prática também. E Estou tem uma gostando reflexão desse importante. assunto. Eu adoro conversar, se deixar, pode falar também. E tem outro ponto que eu lembrei para a gente refletir, super importante, lembra quando a gente era criança, né? Pensa quando a gente era criança. Se você trazer na sua memória, você vai ver que o número de pessoas que você via com obesidade era menor. Esse número foi aumentando ao longo dos anos. Agora eu quero cobrar do meu filho de 5 anos que ele tenha um peso ideal, sendo o quê? Na nossa época, a gente corria na rua, a gente brincava de bola, a gente brincava de pipa, a gente corria para cima e para baixo, a gente gastava bastante energia, a gente brincava na rua. Hoje em dia, as crianças brincam com o quê? Com o celular o dia inteiro, fica na tela do computador o dia inteiro, não gastam essa energia que precisa gastar para se desenvolver, né? E aí, por isso que tem que ter toda essa empatia, esse cuidado, essa atenção, porque os tempos mudaram, então a gente também precisa encarar de outra forma e saber respeitar e também colocar disciplina nas crianças, que hoje em dia também, se a gente não colocar, elas colocam na gente. Então a gente tem que ter muito cuidado e saber que se a gente é o pai e a mãe dentro de casa, a gente que tem que organizar mesmo, as crianças têm que seguir o que a gente está tentando orientá-las e ter esse cuidado mesmo de poder oferecer para a criança momentos. Ó, agora é o momento de comer, agora é o momento de se exercitar, agora é o momento de estudar e ter esses horários para você criar uma rotina para essa criança. Se você não dá rotina, se você não dá artifícios para ela, ela não vai por vontade própria falar, ai pai, eu quero fazer uma dieta, ai pai, eu quero fazer exercício. E muitas das vezes os filhos são reflexos dos pais. Então, se o papai e a mamãe têm uma alimentação e come na frente do filho, torresmo, fritura, feijoada todo dia, bebe Coca-Cola. Como é que você vai pedir para o seu filho para ele mudar os hábitos? Agora, quando você começa a mudar os seus hábitos e o seu filho vê, o seu filho fica fascinado, fala: Nossa, meu pai está fazendo corrida, eu vou correr com meu pai. E a criança adora se movimentar, a criança gosta de coisas boas e coisas saudáveis, mas elas usam os pais como referência, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado também, para a gente poder ajudar as nossas crianças da melhor forma possível, com o exemplo. A rotina é super importante, realmente. E na questão alimentar, a gente tem que ter bastante cuidado com a mídia, né? Porque eles têm um acesso à televisão que nós não tínhamos
quando éramos crianças, né? Então, como você falou, a gente brincava muito mais e tinha muito menos tempo de tela, né? Hoje em dia, assistindo desenhos, toda hora são comerciais ou de brinquedos ou de alimentos de produtos ultraprocessados, né, alimentícios. Então a gente tem que ter bastante cuidado e os pais, os adultos, terem a consciência que isso não é status, né? Comprar esses produtos ultraprocessados não é status. É muito mais chique a gente comer comida de verdade, né? Nosso arroz, nosso feijão, não perder isso, né? Porque a gente veio perdendo aí ao longo dos anos e isso reflete diretamente, né, na saúde das crianças. E aí tem a questão do desenvolvimento do paladar, né? Que acaba oferecendo tanta gordura, tanto açúcar, que o paladar fica acostumado a gostar mais desses alimentos também, né? Sim, e tem outro dado bem importante, inclusive foi um dos que eu usei na minha dissertação, que ele diz o seguinte, que a maioria dos casos de obesidade, eles se encontram em pessoas com a menor renda e com o menor nível de escolaridade. Por quê? Porque a indústria alimentícia acabou criando alimentos que são mais baratos, que não têm tantos nutrientes, são mais acessíveis. Então, você vai no mercado e compra um salgadinho, por exemplo, é muito mais barato você comprar hoje um saco de arroz, por exemplo, que tá caro para chuchu, né? E então, eles acabam consumindo esses alimentos por serem mais baratos. Eles, às vezes, essas pessoas têm 3, 4 empregos, realmente têm uma vida muito corrida, e aí não encontram um tempo para se exercitar, e aí isso vai virando um ciclo vicioso. Você não tem condições de se alimentar melhor, você não tem tempo para poder se cuidar melhor, e aí você vai ganhando peso, acumulando gordura e vai gerando doenças. E aí o primeiro ponto quando a gente trabalha nessas áreas é entender que o quê? Que o SUS e a atenção básica é a porta de entrada e o acesso, porque ele está ali na comunidade, ele está ali dentro, ele foi construído e colocado ali na comunidade justamente para atender essas pessoas. E aí as pessoas às vezes têm preconceitos, têm as construções na cabeça de que o SUS não presta, que não tem nada que presta, mas tem muita coisa boa lá dentro, então a gente precisa também desmistificar, investir, acreditar e lutar para que o nosso SUS Valorizar melhore, mesmo, né? valorizar, porque a gente hoje tem isso de graça, tem países que nem tem isso como lei, a gente tem como lei, como garantido ainda, então a gente pode aperfeiçoar isso, buscar esse serviço, utilizar esse serviço, e aí, nessas condições de alimentos não tão baratos e acessíveis e falta de tempo, as pessoas não veem saída. Ela fala, ai meu Deus, eu estou preso. Mas não está preso. Existem alternativas, como reorganização do tempo, como alimentos de baixo custo, as plantas não comestíveis, desculpa, as Não punks, as plantas convencionais, né? não convencionais também que estão sendo muito utilizadas, cozinha experimental, tem vários tipos para a gente conseguir driblar e mudar esse parâmetro, porque normalmente as pessoas que têm dinheiro e vivem bem, o que elas têm? Elas têm tempo, elas têm dinheiro, elas podem comprar os melhores alimentos e elas não vão comprar alimentos industrializados enlatados, elas vão comprar alimentos orgânicos, sem Verdade. pesticidas, elas vão ter um personal trainer, elas vão ter um horário para treinar, para cuidar do corpo, da saúde, que às vezes as outras pessoas não têm outras condições, mas isso não quer dizer que é impossível. Sim. Porque quando eu trabalhei muitos anos nas comunidades aqui em Guarulhos, foi o momento que eu conheci as pessoas mais incríveis que eu pude imaginar, sabe? Pessoas que trabalham pra caramba, que têm diversas dificuldades, mas que mesmo assim elas vão à luta, sabe? Então eu tive, por exemplo, Dona Maria, que tinha 82 anos, ela tinha 82 anos, ela não tinha nenhuma doença, você via ela pro mercado todo dia com a sacolinha na mão, ela sozinha, ela não tinha hipertensão, não tinha diabetes. Todas as aulas que tinha, que eu dava de terça e quinta de manhã cedo, ela estava todo dia na aula. Os grupos que tinham da nutricionista, ela participava, ia no médico direitinho. Ou seja, ela conseguia cuidar da própria saúde, assim como um monte de outras mulheres e homens que vivem na comunidade. Então, existem ótimos exemplos e existe a possibilidade mesmo da gente mudar esse quadro, né? Basta primeiro a gente dar o primeiro passo, né? E de ir até esse local e tentar realmente encontrar um apoio, um suporte, porque sozinho fica muito mais difícil. Com certeza. Bom, Jonas, isso aí que nós falamos já acontecia em relação às telas, ao sedentarismo, mas é agora, né? Em período de pandemia, os alunos em casa, longe da escola, o que você acha que
como que está esse momento dos alunos, das crianças, na questão da obesidade. Não só da obesidade, né? De outras doenças que podem acabar crescendo aí, como anemias, né? Essas deficiências nutricionais. Tanto nas crianças quanto em nós, profissionais também. Sim, Né? O que você acha sim. sobre isso? Esse momento está favorecendo? Como que vai ser o nosso retorno também? Essa pandemia ela veio justamente para causar um chacoalhão na gente mesmo, então ela acabou mudando totalmente a nossa rotina, nos colocando dentro de casa. E dentro de casa a gente se viu impossibilitado de sair, de fazer as coisas, a gente teve que mudar toda a nossa rotina. Esses tempos eu estava lendo um artigo da Universidade da Espanha que os adultos, em média, nesse período de quarentena lá que tiveram na Espanha, eles engordam de 2 a 3 quilos só nos 40 dias. Então, percebe-se que realmente houve um aumento de peso, porque você está dentro de casa, você não pode sair. Não é todo mundo que tem disciplina para se exercitar em casa. Tem a questão emocional. Meu Deus, eu estou preocupado. O que vai acontecer comigo, com o meu emprego, com a minha vida, com a minha mulher, com meus filhos, com a escola, com a família? E aí você traz toda essa carga emocional. Se você não tem um bom equilíbrio, você vai jogar isso para a alimentação. Você vai trazer isso para o alimento. Então, dá aquela ansiedade, você vai lá e come, dá aquele medo, você vai lá e come, e às vezes não come alimentos que sejam tão nutritivos. E aí a criançada também, que ia para a escola, que gastava energia na escola, ficou dentro de casa, assistindo as aulas na frente de um computador também, que é muito complicado. E aí a gente se vê dentro dessa situação que parece que não tem fim, que não tem saída. E na verdade tem. É difícil, mas não é impossível. E com isso, alguns profissionais, a prefeitura, o SESC e outras entidades, eles começaram a produzir bastante conteúdos online. Então, a gente tem aulas online gratuitas, a gente tem bate-papos, a gente tem atividade física, nutrição. Então, se você jogar no Google hoje, você vai ver um monte de vídeo, um monte de atividade que antes não tinha e agora a gente tem. E se a gente está dentro de casa, a gente precisa primeiro organizar o nosso tempo. Então, se puder pegar uma agendinha mesmo, pega uma agenda, anota lá. Toda segunda, quarta e sexta eu vou tirar nem que seja meia hora aqui para fazer um alongamento num vídeo que eu vou ver na internet. E cria esse hábito, que com o tempo o hábito vai se tornar um costume, né? E se possível, traga o seu filho, faça junto com ele, porque isso também já vai trazer para ele uma confiança, um olhar diferenciado. Nossa, meu pai está fazendo, também vou fazer e trazer as crianças para esse momento também, porque às vezes os pais estão trabalhando dentro de casa, às vezes, no remoto, e aí a criança está cheia de energia que quer gastar, então você precisa sentar com seu filho e falar, ó, o horário de brincar com o papai vai ser esse. Então, às 19 horas o papai vai sentar com você, mamãe vai sentar com você, e vai se revezando, às vezes vai o pai, às vezes vai a mãe, porque se a gente deixar ao léu, se a gente não organizar esse tempo, se a gente não organizar essa dinâmica, realmente vai virar uma bagunça, vai ficar de qualquer jeito, e aí vai ficar todo mundo mal, o pai, a mãe e as crianças, porque não tem uma organização, e quem cuida dessa organização não é a criança, é o pai e a mãe. Então, se você puder, junto com sua esposa, sentar, organizar uma agenda semanal. Então, esse é o horário de trabalhar seu, esse é o meu, esse é o horário de brincar, esse é o horário de comer, esse é o horário dos meninos brincar na internet, é o horário de estudar, e deixar isso colar na parede, eu tenho meu quadro aqui que me ajuda também, às vezes, anota as coisas que é bom a gente anotar e organizar, porque fica visível e a gente consegue se organizar melhor. Então, se os tempos mudaram, nós precisamos mudar também. Ou a gente muda, ou a gente sofre, ou a gente melhora. Então, eu acredito Verdade. muito no positivismo, eu acredito que apesar de toda essa confusão que tá, a gente precisa realmente buscar o que há de melhor na gente, buscar o que há de melhor na nossa família, e de pouquinho em pouquinho a gente vai se organizando e a gente consegue mudar esse quadro, mesmo dentro de casa emagrecer, mesmo dentro de casa criar uma rotina para a gente ficar ativo e para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Nós tivemos muitos fatores aí contra, né? Mas nós também temos fatores positivos que as pessoas voltaram a cozinhar, né? Que isso é uma coisa muito bacana. Agora, na quarentena, as pessoas Sem estão se dúvida. organizando para comerem juntos, né? Para cozinharem juntos. Então, tem esse lado positivo também, né? Mas vamos mudar de assunto agora, porque eu sei que você também tem experiência na questão da ergonomia.
né? E aí eu gostaria que você desse algumas dicas práticas de ergonomia para as nossas cozinheiras, porque o trabalho deles é bastante pesado na questão de peso, de postura, né? E acaba causando muitas lesões aí ao longo do tempo. O que você podia dar de dica para a nossa rede? Eu só lembrei de uma frase também que eu falava bastante para as pessoas que eu atendia, quando eu atendia as pessoas com obesidade ou com alguma comorbidade, que é: a gente nunca pode se tornar vítima. A gente tem que se tornar ator da nossa própria vida. Quem rege a nossa vida não são os outros, não é o político, não é sua mãe, não é seu pai, é você próprio. Se a gente continuar se vitimando, eu não consigo emagrecer, eu não consigo meu emprego, eu não consigo, eu não consigo. Se você continuar nesse pensamento, nessa vibração, você realmente não vai conseguir nada. Então, a partir do momento que você falar assim: eu sei que é difícil, eu sei que tá difícil, mas eu vou conseguir, eu sei que tá difícil, mas eu vou tentar, e aos pouquinhos você vai galgando e vai conseguindo as coisas. Então, esse pensamento também ajuda a gente a sair da zona de conforto e causar um pouquinho de mudança na nossa vida também. E sobre ergonomia, eu acho que dentro da cozinha o mais importante é entender que, é, como a função é cozinheiro, né? Então você passa muito tempo assim dentro da cozinha. Não é igual você, eu vou preparar um almoço dentro de casa, acabei o almoço, vou sentar, vou descansar. Então é uma rotina de trabalho. E a maioria, né, que a gente chama de LER ou DORT, que são lesões por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas vêm justamente pela repetição. Então, se você repetir, você digita muito no computador, um exemplo, você digita bastante. Aí você não senta com a coluna reta, você não coloca os pés no chão, você fica corcunda e todo dia você vai lá e fica digitando, você está repetindo o mesmo movimento. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai te responder isso, porque o seu corpo, ele não foi adaptado para trabalhar de qualquer forma. O nosso corpo, ele foi projetado para se movimentar. Ele também não foi projetado para ficar parado, mas ele foi projetado para se movimentar de forma inteligente. Então, se a gente está na cozinha, em pé, às vezes lavando uma louça, se você puder e tiver um caixotinho de madeira, ou até um step, alguma coisa, se você puder deixar na cozinha, porque aí você vai alternando o seu pé. Porque se você ficar muito tempo na posição com os dois pés no chão, isso também vai gerar uma sobrecarga. Agora, se você tem lá um banquinho, alguma coisa, você pode colocar o seu pé em cima, você vai revezando, descansa um lado, depois você descansa o outro lado, põe o pezinho ali, descansa o outro, isso também já vai dar uma aliviada nas tensões da cozinha, que você está lá. E, se possível, a cada 1 hora de trabalho, está lá 1 hora carregando peso, pega arroz, pega feijão, pega panela pesada, para 5 minutinhos, dá uma alongada nas articulações, espreguiça, gira um pouquinho a coluna para lá, movimenta os dedos, né, vai no banheiro, dá uma volta e volta ao trabalho novamente. Porque você ficar lá 3 horas repetindo o mesmo movimento sem descanso, nós não somos máquinas, o nosso corpo vai trazer respostas. Então, a gente tem que ter essa consciência de aprender aos poucos a respeitar o nosso corpo. Aí, às vezes, a mulher tá lá cozinhando 4 horas diárias e fala: nossa, eu tô com a dor nas costas, eu não sei por quê. Porque você ficou cozinhando 4 horas sem parar, você não foi no banheiro, você não bebeu água, você não parou um minutinho para alongar, você não descansou a sua perna nenhuma nem outro lá, trabalhou o tempo todo em pé, né? Se você for descascar alguma coisa e puder trabalhar um pouco sentado, senta um pouquinho, descasca de novo. E o mais importante também é entender que o nosso corpo é feito de musculatura. Se a gente não exercita essa musculatura, ela vai ficando sedentária, preguiçosa, cansada, e ao mínimo esforço a gente pode gerar uma lesão. Se a gente fizer atividade física, a gente condiciona o nosso corpo para suportar melhor o trabalho diário. Então, se você puder fazer uma caminhada todo dia, isso já vai ajudar na circulação das suas pernas, você vai diminuir os as suas varizes vão diminuir. Então, se você puder caminhar, acabou o expediente, dá uma voltinha no quarteirão, dá uma volta, vai se parecer um pouco, vai se movimentar. Puder alongar também, se puder fazer uma academia também para ganhar um pouquinho de massa muscular, que a partir dos 30 anos a gente perde bastante massa muscular, principalmente nos membros inferiores. E as pessoas às vezes fogem do exercício, mas querem ter uma longevidade, querem ter uma qualidade de vida ao longo dos anos. Isso só é possível quando a gente insere atividade física no nosso dia a dia, porque se a gente não insere atividade física, a gente deixa o nosso corpo sedentário, cansado, preguiçoso, sem preparo para enfrentar o dia a dia. É difícil começar um exercício para quem não está acostumado? Mas é garantido. Se você pelo menos aguentar aí uns 3 meses, você já vai começar a ver vários benefícios. Você vai dormir melhor, você vai diminuir o seu estresse,
Você diminuir um pouco o número da sua calça. Quando a mulherada diminui o número da calça, nossa, é uma felicidade. Nossa, voltei a vestir aquela roupa de 10 anos que eu não conseguia. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo que o exercício não é tão ruim, não é tão castigoso, não é tão difícil assim. E aí você vai vendo os resultados. O problema é que as pessoas querem resultados muito rápidos, né? Como você mesmo disse. Ela quer, na primeira semana, já perder um monte de quilo com a dieta e não é bem assim. Então, a gente precisa inserir isso na nossa vida, inserir a atividade física primeiro, para que o nosso corpo se condicione. Então, quando você estiver na cozinha, pega um exemplo aí, os cozinheiros estão assistindo a gente. Conversa com um cozinheiro que você conhece que faz exercício e com quem está sedentário. Pergunta para ele como é que é ao longo do dia, é o dia a dia dele, como ele se sente após o trabalho. Você vai ver que essas pessoas elas têm mais vigor, elas têm mais, o organismo está mais predisposto para poder enfrentar o dia do que as pessoas que não estão condicionadas. Então, a dica valiosa também é comecem a se exercitar e busquem coisas que vocês gostam. Não adianta de nada você falar, vou fazer aqui porque a academia está na promoção. Mas, meu, você não gosta da academia, você vai pagar, você não vai. Primeiro encontre algo que te dê prazer e faça isso regularmente. Não precisa nem fazer todo dia, faz um dia sim, um dia não. Você vai se acostumando, vai condicionando o seu corpo e deixando ele cada dia mais forte para enfrentar as atividades do dia a dia. E na cozinha também ter muito cuidado com o peso, né? As posturas, manter sempre a coluna reta. Se vai pegar alguma coisa do chão, não usa a força da coluna, agacha, dobra os joelhos, pega, usa a força da perna. A gente tem que tomar muito cuidado também com os movimentos de rotação da coluna, que às vezes a gente está carregando um objeto na mão pesado, e aí a gente traciona muito a coluna fazendo rotação, e aí isso faz com que as nossas vértebras que estão assim encaixadas, elas fazem um movimento que a gente chama de cisalhamento, como se estivesse esmagando, e entre elas tem o disco vertebral. Então, às vezes, não, é só um pezinho de leve, né? Mas aí você tem 50 anos, não tá com a coluna tão boa, e quando você faz esse movimento, pinça um nervo, uma hérnia de disco que está lá adormecida, que você nunca viu, nunca tratou, e aí você trava a coluna, fica mal, então cuidado com as rotações de coluna com peso. Então, em vez de rodar a coluna, pega o objeto no lugar, coloca o objeto do mesmo jeito, sem rodar a coluna também é importante. E lembrando que a maioria das lesões relacionadas à repetição e ao trabalho estão muito relacionadas com a repetição, né? Então, se você faz um trabalho muito repetitivo, faça as pausas, como a gente falou aqui, e faça uma atividade física para condicionar o seu corpo a fazer um melhor trabalho, com menos cansaço, para que você tenha um melhor retorno também, quando você terminar o trabalho, você não está morta em cima da cama, morrendo, tomando um monte de Dorflex para poder aguentar o dia seguinte. Verdade. Então, a gente tem que ter esse carinho e esse cuidado, porque o que é mais precioso, o que a gente tem de mais precioso do mundo é o quê? É a nossa existência, nosso próprio corpo. Então, a gente só tem um corpo só, a gente não tem dois. Então, se a gente tem um corpo só, e você está vendo que ele tem um pouco sobrepeso com obesidade, dá esse carinho, dá essa atenção para ele que ele está pedindo, né? Dá um tempo para você se cuidar, dá um tempo para você poder começar a ter uma nova vida, né? Então, eu costumo dizer que os tempos são diferentes e eles nos colocou dentro de casa para repensar as nossas ações. Então, é momento da gente cuidar melhor do nosso corpo, da gente se alimentar melhor, da gente cuidar das nossas questões emocionais e também, por que não, das nossas questões espirituais. A gente não é só um pedaço de carne. Então, a gente precisa organizar melhor o nosso tempo para que a gente próprio, primeiro, esteja bem. Se a gente está bem, a gente cuida do melhor do outro, a gente faz melhor o nosso trabalho, a gente tem uma vida melhor. Mas quando você for pensar, por exemplo, em ingerir um refrigerante de marca, pensa bastante o que você está colocando dentro do seu bem mais precioso, que é você próprio, né? Sendo que eu tenho um suco da fruta que vem da natureza para mim, cheio de nutrientes, né? E por que não colocar algo mais saudável dentro de mim? Por que não começar a fazer um exercício agora para cuidar melhor de mim, da minha saúde? E se colocar em primeiro lugar e falar assim, não, a partir de agora eu quero ter uma vida melhor, eu quero trabalhar sem dor, eu quero dormir melhor, mas tudo isso não depende de uma pílula, não depende do profissional de saúde, depende primeiro de você, de que você tenha essa consciência de parar de pensar, não, a partir de amanhã eu vou criar uma rotina, eu vou organizar meus horários, e eu vou ter tempo para me amar, para me cuidar melhor, e a partir desse momento, quando você começa a organizar suas rotinas, você vai percebendo os resultados,
você vai se empolgando e vai querer vai continuando, e isso vai mudando a sua vida, e as pessoas vão olhar para você com outra forma, nossa, fulano emagreceu, nossa, fulano não está mais bebendo refrigerante, nossa, fulano isso, fulano aquilo, e as pessoas vão ter você como exemplo, e você vai falar, nossa, quem diria, eu que estava com obesidade e sobrepeso, agora emagreci, todo mundo está me perguntando como, por quê, isso gera satisfação, mexe com nossa autoestima, mas a primeira coisa que a gente tem que ter é dar esse primeiro passo com a gente própria, ter essa conversa com a gente é muito importante também. E respeitar nossos limites, né? Dar o tempo de descanso também, como você falou, ter o tempo de sono adequado, mas também ter o tempo de descanso, né? De parar um pouco. Eu acho que o planejamento ele vai muito nessa questão também, né? Até que ponto que eu vou fazer e que momento que eu preciso descansar. Eu vejo pela rotina, principalmente das mulheres, né, de trabalho, casa, filhos, às vezes é muito puxado e não é nem porque não quer, mas não consegue, porque a rotina está sendo atropelada. Mas de repente é o momento aí de parar, falar, calma, quais são as prioridades da minha vida, o que eu preciso fazer nesse momento para não me prejudicar tanto no futuro, né? Pensando também na família, que é o nosso bem maior, né? Se a gente não estiver bem, gente, né? Quem que cuida dos nossos filhos, quem que cuida da nossa família, né? E Nossa, nessa muito legal. pandemia, E nessa pandemia, você falou um assunto bem importante também. Eu estava lendo um artigo esses dias, falando que a mulher antes tinha jornada dupla, agora a mulher tem jornada tripla. Porque com a Sim, pandemia, às vezes ela fica com a rotina dentro de casa tão só na mão dela, que ela só consegue horário para fazer o home office depois da meia-noite. Então ela tem dormido de madrugada para poder dar conta da casa, do marido, da comida, das outras coisas. Por isso também é importante o diálogo dentro de casa. A gente precisa dividir sim. essas tarefas e deixar um pouco de lado o machismo de dizer que só cuida da casa da mulher. Não, está todo mundo dentro de casa, todo mundo tem que ajudar a cuidar um pouquinho, cada um faz um pouquinho, divide as tarefas e fala: olha, amor, agora você tem um tempo para você, vai lá, tira meia hora, vai dar uma volta na rua, depois você divide com seu marido, agora só vem descansar um pouquinho, porque dentro de casa todo mundo preso, sem ter esse cuidado, realmente a gente acaba sobrecarregando mesmo a mulher se a gente não tem esse olhar e esse cuidado também. Então, maridãos de plantão, ajude a identificar a sua mulher, que sua mulher vai ficar feliz, vai viver bem melhor com você. É verdade. Verdade. Bom, foi ótimo, Jonas. Assim, muito obrigada novamente por ter essa entrevista, né, o nosso convite. Eu quero encerrar pedindo para você deixar uma mensagem para os nossos cozinheiros e cozinheiras e deixar uma mensagem para vocês também. Esse foi o nosso último vídeo, a nossa última entrevista dessa série Alimentação Escolar em Diálogo. Foi um prazer enorme. Não só entrevistar o Jonas, mas todos os profissionais que estiveram aqui comigo, foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil para a vida de vocês, não só para o trabalho, mas para a vida pessoal também. Espero que nós nos encontremos em breve, se Deus quiser, todos bem, continuem se cuidando, e aí eu vou dar a palavra para o Jonas, para ele encerrar, e um grande abraço para todos. Jonas, a palavra é sua. Tá, então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer, uma satisfação estar aqui com você, Cris, conversando, Muito obrigada. trazendo um pouquinho de conhecimento para o pessoal, trocando figurinhas, isso é muito importante. Estou à disposição quando precisar e outras vezes também. Imagina, é um prazer poder contribuir, porque a gente sabe que quem trabalha na cozinha é um trabalho pesado, é um trabalho. Você trabalha na cozinha, pensa que é moleza, não. Quem trabalha na cozinha rala bastante, é um trabalho muito pesado, mas ao mesmo tempo é um trabalho que vocês nutrem as pessoas, você está nutrindo as pessoas com amor, com alimento, então é um trabalho muito lindo também. Não se sintam nunca inferiores a ninguém, porque cada um tem um papel profissional, e se o motorista não vai dirigir o ônibus, como é que você vai trabalhar? Então, o trabalho do motorista de ônibus é tão importante quanto um trabalho do médico, apesar das dificuldades que a gente vive de preconceito no nosso país. Todas as profissões, elas são importantíssimas, porque nós vivemos em sociedade, então, sem o outro eu não sou nada. Sem o trabalho do outro eu não sou ninguém. Então, todos os trabalhos são importantes, seja ele para a limpeza, seja o médico, seja o cirurgião, todos são iguais porque eles estão prestando serviço para alguém. E o serviço de vocês é lindo, né? Vocês estão de parabéns porque vocês trazem alimento com qualidade, né? Com carinho para a mesa das pessoas que frequentam os locais que vocês trabalham.
Mas nesse momento eu gostaria de deixar uma mensagem para que vocês que dão tanto para o outro comecem a dar para vocês também. Vocês dão comida para todo mundo, né? Então, é, pega esse, não só, agora eu não falo da comida física, eu falo da comida mais, mais figurada, né? Então, peguem alimentos para vocês cuidarem melhor da vida de vocês, né? Então, se cuidem mais, procurem um horário para vocês, como a gente falou aqui hoje. Tenta estar um pouquinho lá, pega o seu peso, sua altura, senta na internet, vê seu IMC como tá, se deu sobrepeso ou obesidade, tenta comparecer no OBS para você começar o seu tratamento, porque a obesidade é uma doença. Tenha esse autocuidado com vocês, esse carinho, e se vocês puderem, sempre tenham em mente que nem sempre a gente vai conseguir do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, e é uma luta diária, cada dia é uma nova luta, e que para que a gente possa vencer, a gente precisa sempre ter determinação, ter foco, não perder a esperança. Os tempos estão bem loucos, bem conturbados, mas não é por isso que a gente vai deixar de se amar, de se cuidar, de ter responsabilidade com a gente primeiro e depois com os outros, né? E eu acho que a minha mensagem final basicamente era essa, e gostaria de vê-las se cuidando, se amando, fazendo exercício, se alimentando melhor, e que vocês possam sempre construir uma vida com melhor qualidade de vida, porque não começa com o médico, não começa com o educador, não começa com o nutricionista. Tenham isso em mente. A saúde primeiro está na sua mão, é você que vai dar o primeiro passo. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. Jonas. Obrigada. Tchau, obrigado a você. Boa noite.